Pessoal, boa noite, tá? Para quem está ao vivo aqui na comunidade, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo gravado. Essa fritação de mente, que é o Sob a Lupa, mais uma vez um trabalho aí em parceria com o Pedrovski, tá? Um estudo preparado para vocês aqui na comunidade. E é com muito prazer que hoje nós vamos abordar a temática dessa comunidade. Nós vamos falar da temática da comunidade, do Black Cube, né? Vamos falar do cubo negro de Saturno, né? A temática que construiu a Outsiders. Por que a Outsiders foi feito em cima dessa temática? Nós vamos entender isso hoje. Por que na minha cabeça eu sempre fiz alusões a Saturno, como quem controla a Matrix, como quem controla o tempo, controla o mundo, controla as decisões mais importantes da humanidade. A gente vai tentar entender hoje como que surge isso. É teoria da conspiração? São fatos? O que eleva Saturno a estar estampado através de um cubo negro? É uma seita? É uma religião? É uma ordem oculta? É tudo isso. A gente vai tentar entender hoje. Por que a elite, seja qualquer um dos motivos que eu falei para vocês agora, que seja a origem ou o significado do cubo negro de Saturno, a gente precisa chegar numa conclusão. É fato, existe e é extremamente influente e poderoso. E hoje eu vou provar para vocês, tá? Vamos tentar entender por que a elite cultua tanto a simbologia de Saturno. Essa é a origem e o intuito de falarmos sobre o cubo negro, que tem conexão com vários eventos que já aconteceram na história da humanidade, inclusive nos capítulos anteriores que a gente fez aqui na comunidade Sob a Lupa. E eu vou tentar replicar para vocês um pouco desse significado. Tá? Então, vamos começar. Vocês já me confirmaram que está todo mundo assistindo a tela aí. Eu vou apresentar alguns slides e depois eu volto para dar uma olhada no chat que vocês estão falando, né? Para não correr o risco de repente eu ficar falando dois, três minutos sozinhos. Né? Aliás, eu posso fazer até melhor, dependendo como for. O Guigo ou o Brunoche, qualquer um do time, na verdade, que tiver o acesso aí, se vê que deu alguma inconsistência na gravação, né? Espera um minutinho para ver se foi inconsistente, mas sobe, né? E avisa, porque realmente é um tema que eu vou fluindo aqui nos slides, não tem como estar acompanhando vocês por enquanto, tá? Em breve vão ser 2 telas para poder fazer essa apresentação aí. Eu já deveria ter feito. Tá? Então vamos lá. Vou partilhar aqui a tela. Tá? Então, o guardião da matéria e a chave para o autoconhecimento. Vocês entenderam que nós temos aqui na comunidade várias pessoas do time que lidam muito sobre ocultismo, autoconhecimento. E talvez entre o início e o fim dessa apresentação, vocês vão conseguir entender por que é tão importante ter o domínio sobre o conceito de Saturno. Se não for importante, se não é importante, a elite não estaria cultuando e valorizando tanto essa simbologia. Então vamos tentar entender ela. Bem-vindos ao Sob a Lupa. Então a gente vai começar primeiro pela origem, né? A origem do deus Saturno. Lá nos povos da antiguidade, a primeira origem religiosa que a gente pode considerar foi a religião dos astros. Tá? Então, a agricultura como subsistência da humanidade. Estou falando dos primórdios. Né? Então, vamos lá. Os primeiros povos cuja sobrevivência dependia intrinsecamente dos ciclos da natureza. Os corpos celestes eram entidades poderosas, deuses que ditavam o ritmo das estações, das colheitas e da própria vida. Olha o número mágico aí. Ó. Os 7 planetas clássicos eram visíveis aos humanos na Terra. Sim, o Sol era considerado um planeta. Tá? Então, para os povos antigos, o que se enxergava ao olho nu era Sol, Lua, Vênus, Júpiter, Mercúrio, Marte e, por fim, Saturno. Para quem não sabe, Saturno é o último planeta que dá para se enxergar a olho nu, tá? Sem qualquer ajuda de aparelho. Então, ele é praticamente um portal. Ele fechava o portal, né, para os povos mais antigos, entre aquilo que você conseguia enxergar e o que era oculto. Já começa uma simbologia bem importante aí. Tá? Então, esse foi o nascimento da religião primitiva.
que eram baseadas nos corpos celestes. Aí o Saturno, né? Olha como a característica do ciclo de Saturno, ciclo que a gente fala tanto de mercado, mas que ciclo que se apresenta em tudo na vida, né? Como eu sempre falo para vocês, e aí vocês vão começar a entender os segredos das coisas que eu falo, ciclos são forças motrizes da natureza que se replicam constantemente entre a natureza mãe, entre os animais e tudo na vida, tá bom? Então, assim, Saturno, como ele era o último planeta e o mais lento, ele foi considerado, assim, a uma imagem da velhice, ao tempo, né, às ordens antigas, aos ciclos de morte e renovação, principalmente porque os povos antigos, eles eram dedicados 100% à sua sobrevivência da agricultura. Ciências tão antigas que a gente já viu em incas, maias, astecas, egípcios, né? Então, eram guiadas pelos astros. São as primeiras ciências dos primórdios, tá? Então, assim, Saturno, ele já tinha, por ser o último planeta o mais antigo, ele já era considerado o tempo, a velhice, né? Onde você conseguia determinar os ciclos. E muita gente não sabe disso, né? Que o ciclo de um ano de Saturno são 7 anos do nosso ciclo na Terra. Mais uma vez, a associação do 7 como um número importante, tá? Então, a cada 7 anos, perdão, o ciclo de Saturno completo leva 28 anos. 28 anos. A cada 7 anos, Saturno muda uma estação, só para vocês poderem entender, tá? Então vamos lá. O deus do planeta mais lento é o mesmo deus da colheita, que demora a crescer, e o deus da morte, ceifando o fim do tempo, formando o ciclo. Aí a gente vai pegar os primeiros povos, né, que eram os sumérios, que chamavam o seu deus de Ninurta. E o Ninurta era Saturno, era a divindade de Saturno. Era como eles se guiavam e se baseavam através da agricultura. Tá? Então, era uma divindade que governava a guerra, ou seja, que destrói. E, ao mesmo tempo, a agricultura, que constrói. Né? E aí vinha com o julgamento divino. Merece sobreviver. Isso é o ciclo em autoconhecimento do nascimento, da morte e do renascimento ou da renovação, tá? Então, ensinou aos homens como cultivar, semear e colher, trouxe ordem à natureza selvagem através da agricultura. Com isso, Saturno ficou conhecido por regir os ciclos e limites. Saturno rege os limites, as fronteiras. Ele é a disciplina das estruturas. Sem Saturno, não haveria ordem, mas sim expansão infinita e caos. Tá? Existem algumas associações, que depois eu posso até mostrar para vocês alguns outros slides, que vai falar muito sobre Pitágoras. Né? E esse equilíbrio, eu já sei que a Márcia está aí na plateia, né? Esse equilíbrio entre Saturno, Júpiter e Marte pelo triângulo de Pitágoras. Né? Porque Saturno é a disciplina, são as regras. Júpiter a sabedoria e Marte a guerra. E esse triângulo em equilíbrio é o que determina a ordem e não a propagação do caos. Quando a disciplina e a sabedoria não entram em equilíbrio, Marte impera com o caos, com a guerra. Tá? Então isso é bem legal, trazer alguns pontinhos aí. Então, como eu posso falar para vocês aqui, Saturno ele parte da origem dos povos mais antigos. Vamos ver como é que isso se desenvolve. Né? Então, aqui tem algumas exemplificações, tá? Da própria agricultura, que tudo passa por ciclos. Tá? Aqui nós temos uma imagem de Saturno, ok? Esse senhor de barba branca com a foice, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Essa aqui é a simbologia de Saturno, para quem não sabe. A estrela de 6 pontas, a gente vai abordar muito sobre isso. E aqui as 12 casas, né? Nós temos as 12 casas dos signos, ao mesmo tempo são os 12 titãs, né? Da mitologia grega. A gente vai abordar um pouquinho sobre isso. A origem do senhor regente do tempo, Saturno. Aqui a gente já começa com algumas imagens, né? Quem não lembra de Matrix? Tema muito recorrente aqui na comunidade, né? Matrix. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nada pode existir no mundo material sem limites. Um rio precisa de margens para fluir, um corpo precisa de pele para conter seus órgãos, uma sociedade precisa de leis para manter a ordem. Saturno é o princípio da estrutura, da forma e da fronteira, limitando e instaura a ordem, sendo justo e perfeito. Existe simbologia e comunicação, tá certo? Antes de plantar, é preciso arar a terra e delimitar o campo.
ou seja, o limite. Vocês notam como a principal forma de existência da raça humana, como um todo, se conecta com os conceitos de ordem, disciplina, destruição e renovação, e tudo isso é atribuído a Saturno? Nós não estaríamos vivos aqui sem a ciência da agricultura. E toda a ciência, ou seja, toda a construção de arquitetura do plantio e cultivo, ela passa por associações que são determinadas a Saturno, tá? Então vamos lá. Você colhe exatamente o que plantou, isso serve para a vida, né? Na vida, isso se manifesta como karma. Por isso ficou conhecido como o juiz kármico, o senhor do tempo. Não lhe dá o que você quer, quando você quer. Ele te entrega aquilo que você precisa na hora que você está preparado para lidar com isso com responsabilidade. Então, a imagem de Saturno é o pai severo, né? Aquele que sabe que o crescimento fácil e precoce, ele te enfraquece, em vez de fortalecer. Então, o grande arquiteto do universo, posso completar talvez, justo e perfeito. Existem alguns ditados na vida, inclusive, né, que homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis criam homens fortes. Tá? Então vocês percebem que até na origem da nossa evolução como sociedade, passamos por ciclos de estabilidade e força e fraqueza e caos. E mais uma vez, isso se associa com princípios de Saturno. Tá? Aí vamos para a antiguidade. Tem algumas dessas imagens aqui na minha casa. Qualquer hora eu vou, quando o estúdio estiver pronto, agora no ano que vem, vocês vão ver. O Deus de múltiplas faces na história. Diferentes povos em diferentes épocas e locais, muitas vezes que nunca tiveram contato uns com os outros, tá? Isso é um ponto interessante de se falar. Olhavam para o mesmo planeta, lento, lerdo, né? E pálido no céu, e chegaram a conclusões idênticas nos mesmos personagens sob diferentes nomes. Olha que interessante, as simbologias de povos antigos e o seu culto a essas divindades, tá? A época a gente chama de divindade, e inclusive a formas geométricas, vamos colocar assim, ou simbólicas, por povos antigos, olha isso, ó, na Armênia, na Etiópia, Romênia ou Roma, os fenícios, os hindus, na Mesopotâmia, tá? Báctria, egípcios, japoneses. Vocês entendem como a estrela de 6 pontas, que seria muita pretensão só colocar como estrela de Davi, eu poderia associar ela como estrela de Renfã também, e entre tantos outros que vocês vão conhecer agora, pois para os babilônios era Ninurta. Os gregos, a simbologia era Cronos. Para os romanos, foi o batismo de Saturno. Os hindus, Shani. Os fenícios, Baal Ramon. Né? Os cananeus, El. Olha o El importante aí, que a gente fala sempre separado, né? El, Lit. E não só elite, mas eles, eleições e tantas outras coisas que vocês não fazem ideia porque começam com El. Tá? Até os princípios dos anjos que terminam com Gabriel, Rafael, Israel, tá? E assim vai. Os egípcios, Jeb, Horus, mais conhecido, tá? Israelitas, Xium, Renfã, que eu uso muito, vocês já escutaram muito eu falar no Twitter, tá? E os persas como Zurban ou Kewan, ok? Então, vários povos distintos de associações completamente de culturas que muitas não se comunicavam, até por distâncias geográficas, outras sim, muito próximas, mas cultuavam semelhanças em divindades, inclusive em simbologia, tá? Então, todos associando diretamente o planeta Saturno, e outros a mesma divindade por sincretismo. A estrela de 6 pontas, coincidentemente, barbudo, sentado em um trono, governando um panteão.
Aí nós temos a imagem de Deus, né? Essa famosa imagem da criação, e que podem remeter até outras simbologias que temos em dezembro, que vocês vão ver, mas que guardam um segredo, porque se tu imaginava que a figura desse senhor de barba branca era qual Deus, você vai começar a entender por que a simbologia desse senhor. Tá? Então a gente vai começar aqui. O Deus de múltiplas faces. Então a gente vai entrar pela Grécia Antiga primeiro, que é o Deus Cronos. Eu vou ler rapidamente para vocês sobre Cronos, porque ele é o senhor do tempo, é o senhor devorador do tempo. Vocês poderem entender, tá? O Cronos ele era um titã antigo grego, tá? Ele foi filho de Gaia e de Urano. E ele se tornou rei dos deuses após castrar o próprio pai, né? Então assim, a Gaia ela pede para que um de seus filhos possa confrontar Urano, né? E Cronos ele topa fazer isso, tá? Então assim, o que acontece? O Cronos, ele castra Urano e ele toma o poder de Urano, tá? Vou contar um pouquinho da história e eu vou para os elementos que está bem resumido aqui, tá? Então, assim, o Cronos, ele é filho de Gaia e de Urano, tá? E ele vai lá e castra o pai e ele ascende ao poder, tá? Quando ele ascende ao poder, ele sofre uma profecia, né? Então, ele usou a foice para castrar Urano, esse é um ponto importante, tá? E ele assume o controle de todo o reino. Só que com isso vem uma profecia, né? Ele se torna o rei dos titãs, e como rei dos titãs, ele governou durante a chamada Idade de Ouro, um período de paz, abundância, fertilidade, prosperidade. Aí qual que era a profecia? É que ele seria destronado também por um de seus filhos, tá? E aí o que acontece? Para que isso não ocorresse, ele começa a devorar os próprios filhos. Tá? Então, é só para vocês entenderem como a coisa funciona na mitologia grega. Tá? Então, a mitologia conta que Cronos devorava seus próprios filhos para evitar uma profecia de que seria destronado por um deles. Ele sacrificava o futuro para garantir o controle do presente. Acho que essa é a melhor composição. Tá? Então, Cronos, como tempo, é entropia, é imparcialidade, ele engole a todos, a tudo e a todos. Juventude, beleza, império, tudo, sem distinção nenhuma. Tá? Cronos, o tempo, ele devora tudo. Aí o que acontece? Quando Zeus nasceu, Reia, que era sua esposa, que estava cansada de ver Cronos devorar os seus próprios filhos, ela engana Cronos. O que ela faz? Ela esconde o bebê na ilha de Creta, né? E ela envolve uma pedra, né? Então, com faixas de como se fosse com panos, assim, de um bebê. E o Cronos, assim, sem perceber, ele engole a pedra, ele devora a pedra, né, imediatamente, imaginando que era o seu próprio filho. Então, essa é a principal analogia que se faz, né? O tempo devora tudo, sem a menor percepção, tá? Aí, como que existe o declínio, né, de Cronos, que é um ponto importante aí para falar para vocês em relação a mitologia grega, né, é que Zeus depois ele vem para confrontar Cronos, né? Então ele consegue confrontar o pai, né? Ele tem ali o poder dos raios, que é o maior poder que se estabelece novamente pelos titãs e ele confronta o pai e ele consegue jogar Cronos no Tártaro, né? Que é como se fosse uma espécie de tudo de submundo. Então ele prende Cronos lá, né? E Zeus impera, mas depois ele resgata o pai, né? E leva até a ilha, aonde tem todo o restante da mitologia grega. Mas é só um ponto interessante para vocês entenderem por que Cronos, Saturno e sempre associado ao tempo, tá? E dentro dessa simbologia também a adoração por conta da questão da agricultura, do ciclo da vida, ou seja, da morte, né? Do nascimento, perdão, da morte e do renascimento, tá? Então, vamos passar aqui para o próximo slide. O deus de múltiplas faces, né? Na antiga Roma, Saturno. É só um pouquinho, gente. Só um instantinho.
Imprevistos de uma sexta-feira à noite. Vai sair na gravação, cara. Chegando gente no vizinho aqui e a xerife da casa, ela resolveu atacar geral aqui. Vamos lá. O deus de múltiplas faces, na antiga Roma, Saturno. Transformação cultural. Então, indo para Roma, né? Saímos dos gregos e a gente vai para os romanos. Os romanos adotaram Cronos e o rebatizaram de Saturno, transformando-o em uma figura positiva e benéfica. Essa mudança refletiu a adaptação cultural romana. Os romanos adotaram Cronos e o rebatizaram de Saturno, transformando-o em uma figura positiva e benéfica. Essa mudança refletiu a adaptação cultural romana, que buscava integrar deuses estrangeiros em sua própria mitologia, dando-lhes novos significados, alinhados aos valores romanos. Ou seja, os povos antigos, conforme eles foram se conectando, eles foram se apropriando das culturas e elas foram sendo repassadas. Né? E aí, aonde começa a se encontrar com origens que nós cultuamos na idade contemporânea, vamos dizer assim, e que hoje, por exemplo, no mês de dezembro, é tão importante como o Natal. Olha como isso reflete, como tem toda uma constituição que muitas vezes as pessoas não sabem. Então, vamos lá. A Saturnália, que é uma comemoração romana, ela é uma mitologia, né, que contava sobre a Saturnia Regna, ou seja, a Era de Ouro, um tempo de paz, justiça e abundância quando Saturno governou a Terra. O Festival da Saturnália, que antes era Crônia, em sua homenagem, ou seja, a Cronos, tá? Era um período de inversão social, festa de liberdade, troca de presentes, celebrando a colheita e o retorno da luz após o solstício de inverno. Para vocês entenderem, os chefes, a elite, os líderes, na época da Saturnália, eles faziam uma inversão da pirâmide. A base tinha os seus dias de poder, enquanto os seus senhores os serviam. Né? Aquilo ali era como se a gente fosse traduzir como um teatro, sabe? É como se fosse o pão e circo, uma distração para que, através desse tipo de evento, de celebração, se mantivesse o controle sobre a massa. Ou seja, você dava poucos dias de uma suposta liberdade, de um suposto poder, para pessoas que, na verdade, nunca tiveram e que continuavam não tendo. Então, com isso, eles mantinham o controle. Eles continuavam perpetuando o poder. Né? Então, essa era a Saturnália. Mas tinha também o Natalis Invicti, que era de 23 a 25 de dezembro. No solstício de inverno, o Sol atinge seu ponto mais baixo e permanece imóvel no horizonte durante 3 dias. Olha que interessante. Hein? A interpretação desse período era como a morte do Sol. E no terceiro dia, a elevação do Sol volta a subir gradualmente, marcando o renascimento ou a ressurreição da luz. Alguma coisa associada a evento de Natal? Né? Então, esse retorno era celebrado em Roma como Natalis Invicti, ou seja, por origem, a Saturnália e o Natalis Invicti, tá? Eles unificaram e criaram o que hoje nós comemoramos como o Natal. Né? Então, o cristianismo, quando ele se expande, já entre o século IV e o século V, a Igreja Católica sincretizou a Saturnália, mas o Natalis Invicti no que chamamos hoje de Natal, né? Que era a melhor forma de uma aceitação da religião entre povos e culturas, era sincretizar seus costumes pagãos. E o que a gente tem no Natal, né? Além de a gente comemorar nascimento de Cristo, Jesus, que hoje é muito atribuído a isso, né? Nós temos também a troca de presentes, e as trocas de presentes, elas eram comemoradas na Saturnália. Então, são dois costumes de povos que até então eram pagãos e que foram unificados pela Igreja Católica e pelo cristianismo. Ponto interessante, a figura do Papai Noel.
A sua característica física é um senhor de cabelo branco e barba branca. Tá? Então, muitas pessoas não sabem de onde vem essa associação, mas pelas imagens todas que vocês estão entendendo, parece que vocês já sabem ter uma pista sobre isso. Aí aqui, a prisão da matéria, né? A geometria sagrada. Agora a gente vai passar para outro ponto que conecta tudo aquilo que a gente falou lá atrás com o que nós temos de tecnologia hoje. Eu já fiz essa pergunta para vocês no vídeo que eu gravei no YouTube, tá? E, ao mesmo tempo, eu vou refazer essa pergunta hoje para vocês. Tempestade hexagonal. Somente em 1971, a sonda Cassini confirmou uma forma hexagonal perfeita no polo norte de Saturno. Um ponto de onde o planeta emana grande energia, ou seja, isso é constatado cientificamente. Está vendo aqui, ó? A tempestade hexagonal no polo norte de Saturno, visualmente conectada a uma forma de um cubo tridimensional, o símbolo da matéria. Eu vou explicar bastante sobre isso daqui para frente, tá bom? O ponto é, o número 6 está, portanto, indelevelmente ligado a Saturno, assim como a estrela de 6 pontas, que os povos antigos simbolizavam como Saturno. A pergunta está aqui para vocês. Como eles enxergavam isso? Povos de 4.000 anos atrás, eu estou falando de povos de 4 a 5.000 anos atrás, que enxergavam o planeta. Isso é um fato. O último planeta visto a olho nu da Terra. A pergunta que eu deixo é: como há 4, 5.000 anos atrás eles enxergavam o hexágono? A simbologia mãe de toda a trindade está geometricamente conectada com o hexágono, tá? E eu vou mostrar para vocês que sim. Mas como eles enxergaram isso? Como fenícios, egípcios, como esses povos enxergaram esse hexágono há 4, 5.000 anos atrás, tá? Então, eu deixo essa pergunta para vocês, tá bom? Hexágono e cubo, símbolo da limitação. Então, na geometria, um hexágono é uma projeção bidimensional de um cubo tridimensional. Eu vou explicar mais a seguir para vocês. A personificação da limitação e da ordem estruturada. Por isso, é simbolizado como um cubo negro. O cubo, ele significa a matéria, a prisão na matéria. E eu vou explicar para vocês conforme a gente avançar aqui. Essa parte, ela é muito interessante para eu poder trabalhar a cabeça de vocês. Existe o espírito, que a gente denomina pelo círculo, e existe a matéria, que nós denominamos pelo quadrado. Tá? Então, eu vou explicar um pouquinho disso para vocês. Qual que é o princípio da estrutura? Tá? O que nós temos como princípio da estrutura do cubo de Saturno? Saturno nos mostra que os limites não são contrações, mas condições necessárias para a forma e a manifestação. Por isso é associado ao cubo negro. O cubo, que é um quadrado, ele é finito. São formas geométricas e com espaços calculados. Tá? Então, é finito, tem somente ângulos retos perfeitos e que cria limites. Tá? Ele simboliza a limitação da matéria, contido no espaço do tempo. Seu número é inteiro, racional, é finito. O cubo possui 6 faces e pode ser associado às 6 direções limitantes: norte, sul, leste, oeste, para cima e para baixo. Tá? Que também a gente pode interpretar como espírito em cima e matéria na Terra. Tá? Diferente de uma esfera, círculo, o ilimitado, o eterno, sem início nem fim, simboliza o infinito. A razão entre circunferência e diâmetro é π, né, que é um número irracional. Não existe uma... Né, ele é sem fim na casa decimal. Então, Saturno, o Senhor dos Anéis, que muita gente está associando aí à imagem que nós temos aqui no canto, né?
Aqui nós temos Sauron, que é o olho que tudo vê, né? E ao mesmo tempo nós temos o Anel do Poder. Tem muita simbologia na trilogia do Senhor dos Anéis, que eu inclusive fiz questão de assistir recentemente, tá? Saturno, que é o Senhor dos Anéis, é o guardião que nos prende à matéria e às leis de causa e efeito. Ele governa a estrutura, a ordem e o establishment. Por coincidência, eu não sei se vocês percebem, mas vamos lá. Aqui nós temos uma circunferência, e a circunferência representa o espírito porque ele é o símbolo infinito. Para você fazer uma forma geométrica, como o círculo, você precisa de um compasso. Aqui nós temos um quadrado. Aqui nós temos aqui de um compasso e um esquadro, que é associado muito diretamente a uma ordem secreta que é a maçonaria. Ela está demonstrando que existem estudos da humanidade que são associadas a matéria e espírito. E a tradução disso se torna a pirâmide. Tá? Por que a pirâmide? Porque se existe o espírito e existe a matéria, em teoria, não é possível prender o espírito na matéria. Em teoria, né? O espírito não consegue ficar preso na matéria. E se eu falar para vocês que nós estamos vivos, se nós temos alma, temos espíritos, logo o espírito ele está preso ao seu corpo, que é matéria. E a pirâmide ela se torna um símbolo perfeito, geométrico, inclusive por Pitágoras, tá? Porque ela é a forma de equilíbrio perfeito entre a prisão do espírito dentro da matéria. Depois eu vou mostrar, inclusive, isso para vocês. Mas por que isso? Se você pegar hoje, como é que seria a forma de você conseguir prender o espírito dentro da matéria? Ou seja, desta forma. Mas geometricamente, essas formas não se encaixam, não é verdade? Existe uma forma de o círculo ficar perfeitamente dentro do espaço, a sua circunferência da matéria. E essa forma é a pirâmide. Quando você pega um círculo, uma circunferência, e você traça entre o cume da pirâmide e as suas duas bases, essa circunferência, ela entrega uma forma, um espaço calculado que se encaixa perfeitamente na base do quadrado. Tá? Então, a pirâmide, na simbologia, ela é a construção geométrica perfeita de você conseguir prender o espírito dentro da matéria. Vamos seguindo. O cubo negro na religião monoteísta. Bom, aqui existe a trindade religiosa, que quem me acompanha, principalmente na comunidade, nas causas que eu falo na comunidade, eu não abordo muito isso lá no X, porque é óbvio que as pessoas precisam ter um pouco mais de preparo para entender como a humanidade ela foi construindo a sua linha de controle e de poder pela elite. E quando a pessoa ela está completamente sequestrada pelo viés religioso, ela está cega para isso, né? Então, a gente costuma colocar sempre esse tipo de conceito para vocês poderem entender, né? Que nem todo conhecimento, né? Os conhecimentos mais profundos, eles não são dignos de mentes rasas, né? Então, a gente não pode abordar estudos de ocultismo, misticismo, né? Até de alquimia dos povos mais antigos, quando a pessoa não tem um preparo, uma cabeça aberta para entender de onde nós surgimos até onde nós chegamos e como a elite ela conduziu tudo isso, tá? Então é importante vocês poderem entender. O que eu vou falar agora é um fato que vai ser mostrado aqui, tá? O cubo negro na religião monoteísta. Nós temos aqui 3 religiões monoteístas: né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tá? Então, o cubo negro apresenta como um poderoso símbolo as 3 religiões abraâmicas,
frequentemente associada à adoração. Carrega um forte simbolismo de transcendência, né? Conexão entre o espiritismo e a matéria. Aí, por exemplo, no islamismo, tá? A Kaaba em Meca, né? É o formato de um cubo. E para quem não sabe, lá dentro existe uma pedra preta, que é um pedaço de meteorito. Tá lá dentro, fica na Kaaba, tá? Então o local mais sagrado do Islã é um grande cubo. E Kaaba significa cubo, coberta por um pano preto, né? Os peregrinos circulam ao seu redor, simbolizando a união da humanidade em torno de um único centro divino. E eles fazem 7 voltas na Kaaba. Lembrando que Saturno muda as estações a cada 7 anos. E o 7 é o símbolo perfeito. Tá? Então, só para vocês poderem entender. No judaísmo, a gente já tem o tefilim judaico, né? Que os judeus ortodoxos usam na sua testa quando estão fazendo as suas orações. Tá? Então, é como se fosse, né, é uma espécie de faixa amarrada, né, com esse cubo, tá aqui, ó, né, não sei se vocês todos conseguem ver, tá bom? Então, eles usam isso, né, e é uma adoração também espiritual, ou seja, religiões que não se aceitam, povos que não se toleram, mas que cultuam a mesma simbologia. Esse é um ponto importante. Então, mais uma adoração e um culto a Saturno. E agora vocês vão me perguntar, pô, mas o cristianismo, né? Aqui é uma cruz. O que teria a ver a cruz com Saturno? Como que derivou essa simbologia? Porque nós estamos falando de 3 simbologias master. O símbolo máximo do judaísmo é a estrela, que é denominada como Davi. Tá? O símbolo máximo do cristianismo é a cruz. E o símbolo máximo do islamismo é a lua. Tá? Um outro ponto importante é que essa lua também ela é uma associação à foice de Saturno, tá? Já estava esquecendo de falar para vocês. Agora, e o cristianismo? Alguém já tentou desmontar um cubo? O formato de um cubo com todas as suas partes desmontadas é exatamente o formato de uma cruz, certo? O cubo ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Sempre que você desmontar um cubo pelas 6 partes, você vai originar o formato da cruz. E daí vem a cruz do Espiritismo. Daí vem a associação geométrica do judaísmo. E daqui vem a associação de simbologia do islamismo. Tá? Aqui existem também, importante poder mostrar que existem as simbologias, tá? Do Sol, da estrela, da Lua. Isso aqui vai ficar tudo mais ampliado para vocês ficar até melhor depois. Tá? Aqui é a Cabala, né? Ou Cabalá, judaica, tá? Que também é a forma perfeita da geometria, conecta ao cubo. Ó. Não sei se vocês estão percebendo aqui. Ó. Essa aqui é a Cabalá que estava lá no meu perfil fixado, que muita gente perguntou, tá? Que também a gente pode entender como uma árvore da vida. E aqui aquela Cabalá, eu utilizo ela com a passagem dos impérios, né? A história da humanidade do poder. Né? Como é que eu posso dizer? A passagem literal de poder. Então aqui vocês podem ver que forma a estrela de 6 pontas e ao mesmo tempo você tem o formato de um cubo, né, de forma tridimensional. A estrela de 6 pontas de forma tridimensional ela forma o cubo. Tá? Bom, aí se o cristianismo também deriva disso, a estrela, pelo menos a simbologia máxima, né? Não o cristianismo em si, mas a simbologia máxima da cruz. Vamos tentar entender como que para a Igreja Católica ou para o cristianismo as coisas foram sendo modificadas e tentar desmistificar alguns demônios, né? Então vou falar um pouquinho sobre isso. Então, além da cruz, durante a transição do paganismo para o monoteísmo abraâmico, a igreja primitiva, não estamos falando da igreja de hoje,
A igreja lá atrás, a mesma igreja da Inquisição, né? A igreja que queimava pessoas. Estou falando da igreja, né? A igreja de todas as suas faces. A igreja primitiva transformou símbolos de deuses pagãos para demonizar antigas crenças. Tá? E aí a gente vai poder explicar um pouquinho sobre isso, né? Na etimologia de Satã, quem não escuta a palavra Satã ou Satanás, então, Satã vem do hebraico, de Ha-Satã. Hebraico, povo que também deu origem aos judeus, ok? Que significa o adversário ou o acusador, que deu origem aos judeus e aos cristãos também, né? Que fique claro, tá bom? Então, que significa o adversário, o acusador, ou seja, Satã é um significado daquele que é o inimigo, é o adversário. No contexto abraâmico, depois traduzido para o latim como o diabolos, Satanás. Não tem direção, não tem uma relação direta com Saturno, que foi o que a igreja depois ela impôs. Foi depois o que ela fez, com interesses de controle, de doutrina. Ou seja, se você não adora a minha religião, logo você está adorando o diabo, tá? Então, por que demonizaram Saturno? Basicamente, para fazer aquilo que eu acabei de falar, né? Eu já meio que me antecipei. Então, assim, para converter pagãos, a igreja precisava demonizar os deuses antigos, divindades agrícolas. Os pagãos adoravam Pan nas florestas. Pan vira o demônio. Os pagãos celebravam Saturnália. Saturno vira um símbolo maligno. Então, os chifres e os pés de bode, né, que é tanto associado ao diabo ou a Satanás, eles vieram de deuses gregos Pan, ou seja, o senhor das florestas, da música e dos instintos selvagens, que astrologicamente Pan está associado a Capricórnio, uma das casas dos signos, área da nossa mística Márcia, mas que é regido por quem? Saturno. A foice, a imagem do ceifador sinistro, né? Então, o esqueleto encapuzado com uma foice só se popularizou na Idade Média, né, na Europa, após a peste negra, no século XIV. A foice era o arquétipo sombrio, né? Então foi emprestada diretamente de Cronos, ou seja, mais um instrumento e associada mais a uma coisa maligna. E a cor preta, né? Na medicina antiga, Saturno regia a bile negra, associada ao humor melancólico, à terra e à escuridão. O diabo herdou essa cor, tornando-se o príncipe das trevas. Entendam como religiões surgem e como escritas por homem elas podem ser manipuladas para uma doutrina de controle e fé que automaticamente, quando você controla a fé, quando você controla a religião, você tem poder. Então, o homem que não é perfeito, diferente das doutrinas religiosas, porque essas são, o homem se apropria de forma conivente para que ele insira elementos que facilitem conceitos de Saturno para criar que zonas de controle, que é o que a gente chama da Matrix, tá? Então a elite global, perdão, global, ela é detentora desse conhecimento oculto, ou seja, isso que eu estou passando para vocês, um conhecimento aprofundado, de pessoas sábias. Não à toa, elas controlam a humanidade. Isso é um ponto que não deve ser discutido, tá? Então a elite, ela entende isso e ela usa as atribuições do controle, disciplina, regra ao promover uma cultura de materialismo exacerbado, eles mantêm a grande massa focada em emprego, casa, carro, ou seja, ter, né? Em ter resultados, resultados, resultados.
em vez de ser, consciência, autonomia. Ou seja, um ser consciente, um ser que tem autoconhecimento, ele se torna muito mais capaz de ser livre, de ser autônomo. Mas nós somos formatados por uma sociedade onde você necessita a todo custo ter, ao invés de ser. E a elite entende isso. Né? E aí a gente pode pegar bons exemplos aqui. Né? Então, eles cultuam Saturno em sua versão inferior. O Saturno do submundo. O Saturno do mundo material. Né? Então, através de simbologias para solidificar seu domínio sobre esse plano material. Então, a gente vai pegar o culto à materialidade. A estrutura sagrada é transformada em prisão. O cubo se torna a caixa da percepção limitada, ou seja, a imposição do poder, do controle, do limite. A Matrix usa o cubo para nos fazer esquecer das dimensões superiores, aprisionando a consciência na matéria e glorificando o materialismo. Tá? Educação como controle. Isso aqui é uma coisa que eu já citei isso em acho, live aqui dentro da comunidade. Eu já falei no Twitter em algum momento, quando estava falando da capa da The Economist antiga, ou até mesmo do vídeo que eu fiz, do Black Film, né, que foi bem limitado. Né? Eu trouxe de forma muito superficial, até porque ser um vídeo público. Mas como diariamente, no nosso cotidiano, nós estamos sob essas zonas de controle e simbologias que as pessoas não fazem a menor ideia. Tá? Então, a beca do formando, ela é uma forma de venerar Saturno. A aliança, já falei muito sobre isso, a aliança, aquele anel que você põe no dedo, que você sela a sua união, o que é a aliança? Ela é o controle. A aliança é te colocar dentro da zona de controle, então também é uma reverência a Saturno. Da mesma forma que a cruz que está ali no altar do cristianismo, né? Na hora que você casa, do catolicismo. Tá? O modelo educacional prussiano, ou seja, da Prússia, né, adotado globalmente, foi projetado para criar trabalhadores dóceis e obedientes, não pensadores críticos. Eles nos ensinam a pensar dentro da caixa. Daí vem a expressão que muita gente já conhece e fala, cara, tu é obrigado a pensar fora da caixa. A caixa é o cubo, tá? A corrida dos ratos. Elites e grupos de poder usam arquétipos saturnino em sua versão inferior, negativa, controle, pressão, medo, restrição, manipulação simbólica, para manter a massa adormecida. Psyops, programações preditivas, né? Então, a teoria da corrida dos ratos. Né? Eu repartilhei um vídeo bem legal sobre isso no meu Twitter, deve fazer acho que uma semana ou mais, tá? Sobre a que modelo de rotina de vida nós somos impostos. Em relação a isso, é ser desperto no sentido literal, tá? Não no sentido ideológico que é apropriado por alguns movimentos por aí, não. É ser desperto, de despertar para o autoconhecimento, para a realidade, para enxergar as camadas mais profundas da matrix material que nós vivemos. Tá? Por exemplo, por que a cor preta predomina em líderes ou cargos de poder? Notem que a toga do judiciário ela é preta, assim como sempre foi, tá? A batina do padre, ao mesmo tempo como o cargo executivo, ou seja, o líder, o CEO, o presidente, durante muito e muito tempo, o terno sempre foi preto, tá? A cor preta de Saturno é usada para denotar autoridade em sistemas regidos por regras. Tá? Então, togas, trajes, líderes religiosos, né? Lei, dinheiro e política são domínios saturninos. Aqui, algumas empresas têm a rodo para vocês poderem escolher. Eu poderia também colocar aqui o chat GPT da OpenAI, né? Andou circulando recentemente um videozinho aí, né? Você duplicando a imagem do símbolo da OpenAI e você cruzando essa imagem, você encontra também a estrela de Renfan, a estrela de Davi, logo o culto a Saturno, tá bom? Então, símbolos de controle na sociedade. Por governar este mundo, grandes instituições e marcas veneram subliminarmente, Saturno, com o objetivo de manter o domínio, né, sobre o mundo material.
Então, aqui a gente pega aí grandes empresas que as pessoas nunca associaram, mas tá aqui, ó, o Anel de Saturno, na Nike também, ok? Target continua sendo, né? Aqui, ó, o Explorer, DirecTV, são alguns exemplos. Ainda não estão aqui, mas que todas são... o Google Chrome que nós usamos, ele é a simbologia do 666. E o 666 é o sigilo de Saturno, que foi propagado como o número da besta, mas nada mais é que o número da matéria. E a gente consegue explicar isso aí para vocês também, tá bom? Então, como vocês podem ver, ó, que são os formandos, né? Mais uma vez, ó, a beca preta que eu citei, né? O capelo quadrado, que é aqui, ó, o cubo na cabeça. Né? Então, você está ali, um selamento da mente dentro da caixa do pensamento convencional. O fruto tem que cair perto da árvore, né? E sempre vai se propagar dessa maneira. Economia saturnina, ciclos de semeadura e colheita pela elite. Chegamos no ponto que eu gosto. Controlam ciclos econômicos que podem ser lidados como uma manifestação de Saturno. Né? Então, a fase 1, olha que interessante, na economia como as coisas perpetuam. Juros baixos, períodos de semeadura, crédito farto, otimismo, euforia. Juros altos, momentos de colheita, aperto, cobrança, teste da estrutura real. Fase 3, né? Banquete de Saturno, quando as dívidas se tornam impagáveis, muitos perdem tudo e poucos compram ativos valiosos por uma fração do preço. É a ceifa, ou seja, da foice, saturnina de patrimônio, uma transferência maciça de riqueza. Compreender esse ciclo é compreender que há uma colheita kármica econômica. Quem semeia sem responsabilidade, colhe dor. Repetindo, quem semeia sem responsabilidade, colhe dor. Quem entende o jogo navega os ciclos com consciência. Frase simbólica, né? Momento interessante de refletir sobre isso aqui dentro de Outsiders. Eu que estou aqui nessa comunidade, passei durante um bom tempo esse ciclo mostrando como eu enxergava ele. Foi um ciclo positivo, respeitando doutrinas, regras. Saturno é justo e perfeito. Com responsabilidade, com conhecimento empregado, com disciplina, você colhe frutos. Com falta de responsabilidade, indisciplina, você colhe dor. É a ceifa passando em cima do que você plantou. Vamos prosseguindo. Então, aqui, alguns pontos, né? BlackRock, que, coincidentemente com aspas irônicas, é um cubo negro. BlackRock, em nome, em brand. Tá? Nós temos aqui a Trump Tower, né? E várias outras imagens que vocês já viram, e a capa da The Economist, que é da família Rothschild, que cultua também Saturno. Mais curiosidades de Saturno, né? Essa parte ela é bem interessante. Aqui a gente tem os quadrados mágicos, né? Quadrado mágico chinês, que associava cada planeta, né? Curiosamente, aqui nós temos Saturno, Júpiter e Marte. E aqui nós temos o Sol. Depois eu vou mostrar por que para vocês o 666 é o sigilo de Saturno. Só um instantinho, pessoal. Chegando quase nos casos dos 50 anos, não dá para falar tanto tempo sem hidratar a garganta com água de cevada. E vocês veem que aqui é uma doideira, né? É assim, ó, eu passei uma tranquilidade fazendo algumas reuniões, né? Revisei algumas coisas aqui com o Pedrovski, tudo tranquilo. Chegou na hora da apresentação, minha cachorra que não tem 11 quilos parecia um pitbull. É tudo ao mesmo tempo, tem que lidar com tudo aqui. É assim, ó, se a gente for parar para pensar, a numerologia e a astrologia, elas estão intrinsecamente conectadas, tá? Eu acho que isso aqui é um banquete para a Márcia. Eu vou até ver se a Márcia está aqui, porque ah, não, ela está no Brasil, né? Deixa eu até fazer uma menção aqui. Deixa eu olhar aqui. A Márcia está aqui, tá aqui, ó.
Um banquete pra ti, Márcia. Aí, ó, ela tá aí sim. Tô entregando aí o ouro do ouro, hein? Para quem acha que astrologia é pouca coisa, prazer, Saturno. Vocês vivem num mundo que é completamente controlado pela numerologia e pela astrologia, desde quando vocês nasceram até aonde vocês escolhem prosperar profissionalmente, todos os seus caminhos, tá? Ponto bem interessante porque eu vou mostrar agora para vocês. Saturno, ele tem um número que todo o cubo de Saturno, que é associado a Saturno, qualquer um dos lados que vocês fizerem aqui a somatória dá 15. E 15 na numerologia, 1 mais 5, 6, ou seja, todas as colunas de Saturno dá 666, ou 666, que a igreja, por necessitar demonizar outros tipos de divindades, ou outros tipos de cultos e de crenças do paganismo ao demônio, associou o número, que nada mais é do que um número exato, um número da matéria, um número matemático, associado literalmente à estrutura da vida, foi demonizado como o número da besta. E eu vou provar isso aí para vocês. Tá? Então, qualquer uma das colunas que você soma, dá 15. E 15, quando você soma, dá 6. Então, todas as colunas vão apresentar 666. Esse é o sigilo de Saturno. É o segredo de Saturno. Tá? E depois eu vou mostrar uma imagem mostrando exatamente isso. O equilíbrio de Pitágoras entre Saturno e Júpiter. Como precisa ter esse equilíbrio e que você remonta a Marte. E aqui existe também a questão do Sol. Né? Então, você tem aqui, ó, de Vênus, Mercúrio, da Lua, é bem interessante. Tá? Agora, o que, que isso traz em pontos? O sigilo de Saturno, como vocês estão vendo aqui, ó, essa forma, né, o cubo aqui, o quadrado mágico, que ao mesmo tempo é um cubo, e nós temos aí uma conexão de linhas, tá vendo, em pontas, que sempre vão dar o mesmo resultado. Nós temos, coincidentemente, também a associação do símbolo da maçonaria, que muito se demoniza por aí, mas são princípios antigos de estudos filosóficos dos segredos da humanidade e nada além. Tá? Então, conhecimento profundo, mais uma vez, não é digno de mente rasa. Os sábios dos primórdios já passavam isso. A massa, ela é ignorante. E a massa continua sendo preparada para continuar sendo ignorante. Tá? Isso é um ponto interessante. Ao mesmo tempo que a gente tem essa associação, vocês vão perceber que um cubo dentro de um cubo, vocês encontram aqui, ó. Vocês descobrem pelo menos o mistério do G de Gadu, né, do grande arquiteto do universo, traduzido dessa forma. Tá? Então, a gente tem aqui associações ao templo de Salomão. Então vocês vão perceber que tudo isso remonta a religiões que já cultuavam Saturno antigamente. A soma em qualquer direção é sempre 15, que vai resultar na numerologia na somatória de 6. Tá? O mais importante, qual que é o principal princípio, qual que é o principal, para não ser redundante, qual é a principal base da matéria? É a biologia. Né? Nós temos aqui na vida. E vamos tentar entender: 6 prótons, 6 nêutrons, 6 elétrons. Ou seja, o 666, o número da besta, seria também o número da matéria, o número da vida de forma orgânica. Como é que... Vamos tentar entender isso? Como as coisas podem ter sido demonizadas, porque nós estamos falando do carbono. A conexão mais profunda está na biologia. A vida na Terra é baseada em carbono. Sem carbono, não há vida. Além de ser 6 elementos na tabela periódica, o isótopo mais comum e estável de carbono, que compõe 99% de toda a vida, é formado por 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. Eu estou desmistificando nesse momento para vocês um número associado que, de forma ignorante, foi demonizado porque simplesmente uma religião precisava deter controle sobre os seus fiéis.
Tudo que está vivo na matéria carrega em sua estrutura atômica fundamental a marca. Vamos usar assim, né? Ironicamente, porque é a marca da besta, né? Então a vida na Terra carrega a marca da besta? Faz sentido isso? Eu acho que não faz. Tá? Mas a marca orgânica de Saturno, o senhor da matéria. Interessante dizer para vocês que essa é a composição do carbono. Ao mesmo tempo, alguém já viu qual que é o estado líquido? Como é que é a formação do estado líquido quando vai para sólido da água? Forma geométrica. A água no estado sólido forma estruturas cristalinas hexagonais. Vocês estão entendendo o que eu estou passando para vocês? Ou é só a minha mente que está fritando aqui? Não existe vida sem água. Não existe vida biológica, matéria, sem carbono. Ambos os elementos são formados num hexágono. Então, nós estamos falando de forma primitiva, de forma evolutiva, avançada, de princípios da vida que lá atrás não se explica, como tiver esse conhecimento, mas que hoje se explica. É para refletir, né? Aqui a gente não fala de verdade absoluta, mas é para refletir. Vamos para mais curiosidades, né, a respeito de Saturno. A escolha pitagórica, que interpretava Deus e o universo através da matemática, consideravam os 5 elementos como forma geométrica. O elemento terra, por coincidência, é um cubo. Não à toa que o quadrado representa a matéria e que o círculo representa o espírito. Tá? Então, nós temos aqui o octaedro, que é o ar, o cubo, que é a terra, o tetraedro, que é o fogo, o dodieédro, aedro, que é o universo, e o icosaedro, que é a água. Tá? Aqui a gente tem o hemisfério esquerdo, hemisfério direito, algumas outras associações, né? Corpo caloroso, comunicação entre os dois hemisférios, né? E a gente tem aqui, ó, percepção tridimensional. Aqui são várias simbologias, tá? Do raciocínio, da linguagem da fala, da linguagem da escrita, né? É bem legal, cara, tudo que a gente foi juntando. Ó. No esoterismo, o hexagrama é formado pela união de 2 triângulos. Um apontando para cima, que é o masculino, o fogo, o espírito, e o outro apontando para baixo, que é o feminino, a água, a matéria. O hexagrama é o símbolo supremo do equilíbrio cósmico, encapsulando o axioma hermético, assim como é em cima e embaixo. Então, imagens ocultas e antigas que as pessoas não têm a menor ideia, né, que se replica por aí, pô, o que é esse delta, o que significa, mas por que são simbologias tão fortes? Eu não sei se partilhou para vocês, mas eu pedi uma atualização aqui para mim. Tá? Então aqui, ó, aqui é o simbolismo do Templo de Salomão. Tá? Ao mesmo tempo que é o simbolismo do Templo de Salomão, a gente tem algumas simbologias que são comumente associadas às lojas maçônicas, né? Desde as colunas até o seu chão. Que, por sinal, todo mundo aqui, eu não sei se a maioria joga xadrez ou dama, mas já se perguntaram por que são casas brancas e casas pretas? Pois é. A distorção da elite para Saturno, sacrifício humano. Essa é a parte mais pesada. Essa é a parte em que nós vamos falar do lado escuro de Saturno. Ou que, da melhor forma dizendo, a elite se apropriou para poder reverenciar. E isso é um ponto importante para se dizer. Tá? Vamos lá. Quente e frio são a mesma coisa, apenas em níveis diferentes. Assim como uma faca pode ser usada para cortar um bolo de aniversário, e a mesma pode ser usada para tirar uma vida. Lembra quando a gente fala de blockchain, de Bitcoin, né, e a gente fala de lavagem de dinheiro, e a gente fala que a tecnologia deve ser utilizada, deve ser sempre adotada e nunca julgada, né? Porque um carro ele pode ser utilizado para o transporte de um paciente que está num estado de urgência, mas também criminosos podem utilizar. Então você não condena a tecnologia,
Você não condena a ciência, você também não condena o conhecimento. O problema é que com o conhecimento vem o homem. E o homem se utiliza do conhecimento para justificar coisas injustificáveis. Então, práticas boas vão acontecer por conta de cultos religiosos. Porém, práticas ruins também vão acontecer, porque é da natureza humana ser imperfeito. A perfeição, ela é divina. O homem é falho e imperfeito. Então, com isso, a elite, ela também se apropria de um lado escuro para cultuar Saturno. Em momentos de extrema dificuldade, antigamente, lá atrás, né, para favorecer a agricultura, os sumérios, os egípcios, vários povos antigos, os cananeus, eles sacrificavam animais, porque eles acreditavam que não existia um pagamento justo, ou seja, em tudo que eles recebiam. Tá? Então, daí vem o culto a sacrifício. Cultos que são obscuros, e também na história da humanidade, inclusive da própria igreja, tá? Que fique claro isso, mas que sempre foram elevados para um estado de devoção espiritual por imaginar que seriam atendidos pelas divindades. Tá? Então, eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês. A elite da época, dos antigos, associou isso a um débito aos deuses. Né? Então, vamos lá. Chegaram a definições de que era necessário você doar algo maior da sua própria linhagem para você continuar se perpetuando ali no poder. Isso aí também remete a Saturno, né? Saturno devora os próprios filhos, né? Ele abre mão do futuro para manter o presente sob controle, tá? Então, para entender, vou ler aqui para vocês. Em momentos de extrema dificuldade, fome, cercos militares, a pequena elite da época assimilou isso como um débito aos deuses. Assim chegaram na macabra conclusão de que para se salvar era necessário um pagamento justo, um sacrifício. O raciocínio. Se eu quero sobreviver a uma guerra, né, ou um período de fome terrível, eu não posso oferecer um carneiro. O carneiro vale pouco. Eu preciso oferecer o que eu tenho de mais precioso, ou seja, o meu próprio futuro, a minha linhagem. Então, se tornou muito comum sacrificar o primogênito, o próprio filho, né, em forma de troca de loucamente, né, de forma maluca, entender que você seria abençoado com a perpetuação do seu poder, tá? Então, de forma errônea, vamos dizer assim, né, a elite ela consolidou vários ritos e sacrifícios e acontecem até hoje, tá, gente? Acontece até hoje. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas acontece até hoje. Então, os sacrifícios que foram feitos, que ainda são feitos com a forma de agradar a entidades antigas, divindades antigas, que sempre foram, inclusive, associadas a Saturno. Né? Então, a gente pega aqui, ó, Moloch, que é associado a Saturno e a Cronos, né? Então, que é desde a era do período Baal. Então, como é que eu posso dizer? Era um período onde existia o sacrifício de humanos, de mulheres, principalmente mulheres e crianças, por conta dessa divindade que é Moloch. Tá? E era uma adoração ao culto a Baal que nós tínhamos na época. Aqui nós temos Renfã, né, a tradução grega de Caiuã, o nome egípcio para Saturno, e que também existia sacrifício. Então, todas como posso dizer, essas civilizações antigas que adoravam uma divindade que tinha uma associação a Saturno, elas de forma primitiva, elas também cultuavam sacrifícios de animais e seres humanos, tá? E isso é o lado escuro, ou melhor, obscuro da história de Saturno. E a elite, ela se apropria disso e ela faz isso até hoje. Então, só para vocês poderem entender. Foi adotada até pelos semitas, chamados como holocausto, né? Só para vocês terem uma noção. Os cananeus ofereciam seus filhos a divindades como Moloch, que é o Xion, né? Caiuã é o nome babilônico assírio literal para o planeta Saturno. Na tradução grega, trocaram Caiuã por Rainfã, ou seja, o Rainfã, que era o nome egípcio para Saturno na época ptolomaica. Tá? Moloch, da Baal, é frequentemente associado a Saturno porque os rituais de sacrifício infantil descritos pelos gregos romanos em Cartago eram dedicados a Baal Ramon, um senhor idoso, barbudo, sentado em trono, né?
os romanos identificaram imediatamente por sincretismo como sendo Saturno. Bora para frente. Aí aqui vamos para o gnosticismo, né? O demiurgo gnóstico, o criador da prisão, a dualidade gnóstica, o libertador. Tá? Nos primeiros séculos do cristianismo, os gnósticos identificavam o demiurgo diretamente com o planeta Saturno, vendo com o artesão menor que criou o mundo material, aprisionando as centelhas divinas da humanidade. Tá? Então, a imagem de Saturno com o ser, a divindade que aprisiona. Né? Aí a dualidade do gnosticismo. Né? Para os gnósticos, Saturno, o deus que criou o mundo material como o planeta mais externo, era o guardião que limitava o sistema solar, tornando-se o carcereiro da prisão material. Ou seja, né, você não enxergava além de Saturno. Então ali se limitava, né, o sistema solar. Tudo que ficava além de Saturno era oculto. Tá? O libertador. Na visão gnóstica, a busca pelo autoconhecimento era, portanto, uma jornada para transcender os limites materiais impostos por esse temião. Ou seja, é uma coisa até importante falar para vocês, porque nas sociedades secretas, né, o iniciado nas ordens, podemos dar alguns exemplos aí, mas eu prefiro não citar nome, o iniciado ele visa com o objetivo ultrapassar Saturno, romper a roda de Sansara, sabe? Tipo, que é você passar pela obstrução, sabe? Você conseguir sair do ciclo do nascimento, da morte, do renascimento, você se livrar do karma, da ignorância, sabe? Você ir para literalmente você conseguir a libertação, alcançar o nirvana, né? Que é um processo de iluminação. É um processo de evolução espiritual, né? Você está transcendendo a coisas materiais, desejos e ilusões. Então, dentro das próprias sociedades secretas, o iniciado ele busca ultrapassar Saturno, né? Ele busca entender Saturno. Por isso que é buscado o autoconhecimento. Não é à toa que nessa comunidade, alguns membros da comunidade buscam estar entregando conteúdos para vocês de autoconhecimento. Porque nós hoje estamos presos na matéria. Querendo ou não, nós estamos presos nesse mundo. Basta olhar ao seu redor. Nós vivemos na corrida dos ratos. Todos nós estamos na corrida dos ratos. E quando você consegue evoluir o seu autoconhecimento, você tem a chance de se libertar frente a isso, de se desprender. Né? Saturno não é que ele te aprisiona. Se você entender como jogar com ele, você vai se tornar livre. Esse é o grande ponto. A dualidade de Saturno. Né? Aí são os dois lados, princípios da estrutura. Saturno não é intrinsecamente bom nem mal. Ele impõe limites que criam a estrutura necessária para a existência. Com o tempo, é reto, justo e perfeito em sua imparcialidade. Ele é o pai severo que fortalece através das lições duras. Tá? Portão da transcendência. Saturno atua como guardião da prisão material, mas também detém as chaves da liberdade, da libertação. A verdadeira liberdade reside no autodomínio, não na ausência de regras. Autodomínio a gente pode entender também como autoconhecimento. Sabe? Ele nos força a entrar na escuridão para que possamos encontrar nossa própria luz. Eu já falei várias vezes a respeito dessa frase. Eu já passei para vocês no meu Twitter, eu já passei para vocês na comunidade, né? Que quando você anda pelo caminho das sombras, você identifica muito mais fácil a luz, você entende a luz, você não teme mais nada. Né? Quando você detém autoconhecimento, você enxerga as regras do mundo material que nós vivemos, você não teme mais a nada. E isso é importante, ter autoconhecimento é muito importante por conta disso. E todos nós vamos continuar buscando o autoconhecimento. Isso é uma busca sem fim, é um processo evolutivo que nunca termina. Esse processo termina quando a gente desencarna. Tá? E quando nós nos desencarnamos, também é um processo de um novo ciclo de vida. Porque nós desencarnamos em matéria, mas não em espírito. Tá? Então, isso é um ponto também. Não queria aprofundar isso, porque eu já estou envolvendo crença religiosa, mas o universo
é feito de energia e matéria. Basicamente, Saturno entrega conhecimento para você poder entender isso e lidar com isso. E aí, o ponto lá de baixo, deixamos de ser meros escravos do tempo e da matéria para sermos mestres da nossa realidade. A dualidade de Saturno nos mostra que a limitação e a liberdade são irmãs gêmeas, duas faces da mesma moeda cósmica. Da mesma forma como eu brinco com vocês que quando a gente olha para a política, né, e todo mundo fica se degladiando por viés ideológico, e eu falo que sempre são dois lados de uma mesma moeda. A gente precisa enxergar o mundo pelo prisma da realidade e não pelas doutrinas com amarras e cordas que manipulam o nosso destino, ou que fazem com que a gente caminhe numa direção que é altamente manipulada. Isso é um processo evolutivo. Como eu costumo dizer, talvez a gente nunca se livre das nossas cordas, mas se nós tivermos consciências dela, já é um bom passo. Isso não é um conceito meu, tá? É de Stanley Milgram. O caminho do autoconhecimento, a iniciação de Saturno. A jornada saturnina. Então, aqui são conceitos de Saturno: disciplina, paciência, responsabilidade, coragem. Tá? A jornada exige disciplina rígida, a mesma que Saturno impõe ao mundo material. É preciso estabelecer rotinas e hábitos que nos conduzam à sabedoria. Quantas vezes eu falo sobre isso para os meus mentorados? Tem mentorado aqui aí que eu já vi, né, de quando eu estava fazendo mentoria. E eu falei para empregar rotina, disciplina, hábitos para poder conseguir sair de forma efetiva no mercado, mas não somente no mercado, na vida. Cansei de passar isso como relação dos momentos que você precisa ter na sua vida, nas atividades, família, dedicação de conhecimento, estudo, prática. Você cria rotina, automaticamente, em determinado momento, você vai estar muito melhor. Você vai perceber que as coisas vão fluir naturalmente. Eu sei pela minha própria vida que quando eu quebro a minha rotina, quando eu quebro a minha disciplina, e eu estou, inclusive, vivendo esse momento por conta de demais compromissos que eu assumi, quando eu quebro a minha rotina, as coisas ficam completamente bagunçadas. Tá? Então, isso é um processo. O que me diferencia, e nesse momento eu fico feliz por isso, é saber que eu tenho autoconhecimento daquilo que eu preciso reajustar. Porque eu sei que eu necessito colocar regras, impor limites, para que eu possa ser mais efetivo na minha vida. Então, veja, não são as regras que me prendem. Sou eu tendo a noção dos próprios limites que eu preciso estabelecer. E isso vai me criar uma doutrina, uma rotina, e muito provavelmente eu vou ser muito mais produtivo, eu vou prosperar, eu vou ser mais feliz. Então, esse é um ponto interessante, né? Todo poder terreno é saturnino, estrutura, regra, contrato, mas a libertação ela é espiritual, é a nossa consciência. Paciência, com o próprio Saturno, que completa sua órbita em 28 anos, tá, gente? São 28 anos. O autoconhecimento requer tempo. Não se pode apressar o processo de transformação interior. Lembra, quando eu falo sempre para vocês, para se livrar do imediatismo ocidental, eu passando esse estudo de forma mais aprofundada, vocês vão começar a perceber que várias das minhas falas ou dos meus comportamentos ou daquilo que eu coloco como valores estão intrinsecamente ligadas aos valores que são projetados por Saturno. Por que isso? Porque eu entendo como o mundo material e o mundo espiritual funciona independente de crenças religiosas. As crenças religiosas, elas são uma conexão espiritual que eu tenho. Eu sou universalista, eu acredito no divino, na espiritualidade, mas eu sei como a agricultura da minha vida no plano terreno funciona e quais são as regras que são apresentadas para que eu possa surfar isso ou possa extrair dessa minha vida um melhor resultado. A paciência é uma delas. Por isso que para várias vezes eu vou falar para vocês sem usar o imediatismo ocidental. Várias tomadas de decisão. Paciência é uma virtude que eu não abro mão. Responsabilidade. Assumir a responsabilidade por nossas ações e escolhas é fundamental. Saturno nos lembra que cada decisão tem consequências que moldam nossa realidade.
Cada escolha, uma renúncia. Cada semeadura, um plantio. Sempre vai ser assim. O universo é uma parede de borracha. Ele te entrega de volta e com muita força aquilo que você mandou para ele. Coragem. A coragem de confrontar a própria escuridão interior é o maior desafio. É preciso encarar as próprias sombras para alcançar a verdadeira liberdade. Todos nós somos falhos, todos nós temos um lado obscuro. A coragem de você encontrar o seu interior e controlar aquilo que te prejudica. Essa é a melhor forma, melhor maneira de você, através do seu autoconhecimento, alcançar a verdadeira liberdade. Mesmo em um mundo artificial, em uma matrix cheia de regras. Afinal de contas, nós somos os espíritos, nós somos o círculo preso dentro do corpo, que é a matéria e é o quadrado. E aí a gente trabalha com a lapidação, né? Como vocês podem ver aqui em cima. Tá? Essa é a lapidação, a transformação da pedra bruta, tá? Moldado pelas circunstâncias, influenciado pelos outros, sem forma, sem, né? Eu falo muito, né? O Guigo sabe disso. Quantas vezes eu falei para ele, existem alguns diamantes brutos aqui na comunidade. Tá? Eu uso o termo diamante, mas é uma pedra. A gente pega aquela pedra bruta e vai tentar lapidá-la. E aí a gente chega à imagem geométrica aqui da pedra cúbica, né? Arquiteto consciente de seu próprio destino, formado por si mesmo através da disciplina e da autoconsciência, que é o autoconhecimento. E aqui uma frase excelente. O caminho do autoconhecimento é, por excelência, a jornada saturnina. A libertação não é escapar do cubo, é tornar-se seu arquiteto consciente, com base nos caminhos apresentados pelo grande arquiteto do universo. Em slides é isso. Não sei como vocês estão aí, mas tem muito mais conteúdo. Vocês não fazem ideia do que tanto de coisa que a gente, eu e Pedro Lira, estamos de falar. Tá? Tem muita coisa. Eu acho que dá para apresentar o cubo de Saturno em duas apresentações. Daria para fazer uma outra apresentação fechando o ano sobre isso. De tanto que é possível falar sobre Saturno. Tá? Vocês não fazem ideia do tanto de informação que a gente tem e que, né, não foi apresentada aqui ainda para vocês. Deixa eu só ver como é que vocês estão aqui na galera. 51 pessoas, isso é um bom número. É isso aí, galera. Deixa eu compartilhar a tela por enquanto. Deixa eu ver os comentários aí de vocês. Hoje a apresentação teve de tudo. E tem muito mais, é isso aí. É isso aí, Jana, tem muito mais. Cara, tem muita coisa de Saturno. Deixa eu ver se eu consigo passar rapidamente, cara, porque eu acho que dá para trazer alguns pontos aqui. Será que eu trago alguns pontos para vocês? Deixa eu ver aqui. Bom, é assim, tem algumas coisas legais que eu acho que dá para falar assim, de forma bem rápida. Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Deixa eu ver se eu consigo, vou fechar aqui a apresentação. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo expandir para vocês algumas coisas aqui. Deixa eu só. Ok. Algumas imagens que a gente usou aqui. O Brunoche não vai brigar comigo, porque ele já não está mais aqui. Ele já foi, já aguentou mais o horário. Mas porque eu limpei essa máquina aqui para poder compartilhar com vocês. Só tem algumas coisas instaladas, mas que eu não estou nem usando ela. O nome do gato é Cronos em homenagem a Saturno. Gatinho preto e cão branco. Que massa, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo partilhar um negócio aqui bem legal. Pontuar rapidamente aqui com vocês, né? Acho que vai. Está partilhando a tela aí para vocês. Partilhando, né?
tá? Essa aqui é a imagem de Cronos, eu já postei ela no X há bastante tempo. Eu fiz um... Deixa eu ver quando que foi. 22/10 de 2025. Quem quiser ir lá no meu Twitter e jogar Cronos, né, na lupa, vai encontrar. Eu usei essa imagem como referência, tá? Então aqui seria uma associação de Cronos, tá bom? Com a foice dourada, né? Que foi exatamente com essa foice que ele castrou Urano. Tem alguns pontos, né? Deixa eu só jogar algumas coisas interessantes que nós temos aqui. Que eu acho que essa parte aqui é bem legal, ó. Frequência do número 7. 7 anéis principais, estruturação cósmica visível, né? Sétimo dia da semana, que é o Saturday, que é o sábado, que é referente a Saturno, né? Para quem não sabe, as semanas, os dias são dedicados, né? O Sunday é o Sol, né? Então você tem a terça-feira, que é o dia de Marte. Então os dias da semana são dedicados aos astros da primeira crença antiga. Ó, 7 anos para cada estação de Saturno, tá vendo? Um ano de Saturno, né, tem 28 anos. Cada estação tem 7 anos. Né? Então, aí aqui a gente tem as fases da vida. A associação da absorção, da fase do nascimento até os 7 anos, a modelação, ou seja, a fase secundária, que vai dos 7 aos 14, socialização, que vai, né, dos 14 aos 21, e depois, quando a gente passa aos 28, é quando a gente inicia a maturidade. Né? Aqui a gente já falou. Essa parte é bem legal. Tá? A decodificação geométrica, construção do espírito, né, de prender o espírito dentro da matéria. Espírito infinito, né, como a gente falou, e a matéria é finita. E aí a gente tem aqui o número π, que é um número infinito, um número imperfeito. Ok? Aqui nós temos aqui algumas simbologias. Né? Tá vendo que não se encaixa? Mas, ó, quando a gente cria... Tá vendo? A gente pega os pontos do cume e a base da pirâmide. A gente consegue encaixar um círculo perfeitamente dentro do quadrado. Tá? E o quadrado é a base da pirâmide, só para deixar claro, tá? Por que é essa associação? Mas peraí, onde é que está o quadrado na pirâmide? Quando você traça uma circunferência entre o cume e as bases da pirâmide, dessa mesma pirâmide, ou seja, pelo seu próprio tamanho, essa circunferência você vai conseguir encaixar definitivamente no quadrado. Tá? Por isso, a pirâmide é um símbolo de equilíbrio tão perfeito. E aqui a gente tem algumas explicações para isso. Né? Você não pode prender o círculo no quadrado, mas você pode construir uma estrutura, ou seja, sua vida, sua consciência que vive em tamanha harmonia com ambos os princípios, que o infinito e o finito possam coexistir. O cubo de Saturno é a estrutura, o círculo do espírito é o que o anima. Sua vida é a tentativa de resolver esse divino paradoxo. Essa parte é bem legal. E aqui uma decodificação geométrica de Pitágoras, tá? Aqui nós temos aqui, né, o triângulo de Pitágoras, então 3, 4 e 5, a somatória, que a pirâmide, essa forma geométrica da pirâmide potencializada, tá vendo? A Lua, ela é potencializada aqui, 3 vezes 11 aqui, em forma geométrica, tá vendo? Da Terra, a Lua com a Terra e a pirâmide. Ela explica isso perfeitamente, cara. São coisas malucas. Eu não vou aprofundar isso, até porque eu não sou engenheiro, tá? Mas um engenheiro vai conseguir trabalhar isso de forma fenomenal. 99,97% de precisão. E aí a gente tem algumas coisas, né, interessantes para poder falar para vocês, que a gente olha assim, e muita gente não faz, posso dizer, não tem conhecimento, né, não sabe que a gente tem aí algumas coisas que são desde a antiguidade da humanidade e que, de certa forma, né, como é que eu posso dizer, tem tudo um sentido, tem tudo uma explicação, né. Então, a pirâmide de Gizé, por exemplo, que é essa aqui, né, que a gente está olhando aqui, a pirâmide de Gizé, ela está no centro ali, que seria geodésico, sabe, do planeta, para fazer o enquadramento da Lua e a Terra, tá? Então, que seria a associação, inclusive, disso aqui. Então, quando a gente vai para a pirâmide de Gizé, ela está no centro de geolocalização que você consegue fazer o enquadramento da Terra com a Lua, né? E aqui é tudo um pouquinho algumas das bases que nós utilizamos, tá? Então, só para vocês terem uma noção. Eu separei isso aqui até para fazer o finalzinho com vocês. Tá. Tá, aqui nós temos o símbolo masculino. Nós temos o símbolo feminino. Aqui nós temos
o símbolo já potencializado, né? Que é uma forma tridimensional da estrela de 6 pontas, que é a Mercaba, né? Que é o octaedro estrelado, ou a estrela de 6 pontas em 2D, né? Aí, quando você vai para de forma tridimensional, tem essa configuração, né? E aqui a gente já explicou, né, algumas questões sobre as simbologias do masculino e do feminino. Tá vendo? Mas é isso, galera. Bastante coisa que... Aqui, ó, era isso que eu queria mostrar para vocês. Quadrados mágicos pitagóricos, né? E ao mesmo tempo você tem, quando você junta esses quadrados, né, 666 e sempre em 60 graus, né? E aí você dá a extensão de um triângulo, né? Se a gente for aqui, ó, sempre 666, tá vendo? 666, número da matéria, meu povo. Nada além disso, tá? Se você inverter também, outro 666, né? E aqui nós temos estudos de Pitágoras. Importante salientar isso aqui, tá? O cume, né? Ela é a unidade. A base aqui é a dualidade. Essa camada das 3 pontas é a manifestação da criação. E a base, literalmente, aqui, é a matéria, é a realidade. Tá? Então, aqui são... Tudo isso aqui vai ser condensado para vocês, tá? Para vocês poderem fazer, quem quiser olhar com mais calma os estudos. É aqui, ó, o triângulo retângulo pitagórico, né? Aqui nós temos Saturno, aqui nós temos Júpiter, ok? 3, 4 e 5. A gente tem o triângulo retângulo pitagórico, ok? Então nós temos que é essa somatória. 9 mais 16 igual a 25, né? Então aqui tem as formas e aqui é o triângulo pitagórico, tá bom? Aqui é o cubo, o quadrado, né? Perdão, o quadrado mágico de Saturno. Aqui nós temos de Júpiter e aqui nós temos Marte. Então nós temos as regras, o equilíbrio, a disciplina, junto com a sabedoria. Quando esses dois não funcionam, nós temos o caos, que é Marte, tá? Que é a guerra, né? O distúrbio. Então tá aqui, ó, Saturno, tá vendo? O quadrado da estrutura, da limitação e do tempo. Júpiter, o quadrado da expansão, da ordem, da benevolência e da organização. E Marte, o quadrado da energia, da força, da ação e do conflito. Coisas interessantes e todas de formas matemáticas, né? Aqui é o cubo, carbono, código. Isso aqui são as bases que nós utilizamos, tá bom? Cubo octaedron, tá? O equilíbrio perfeito. Ele é o vetor do equilíbrio. Isso é um ponto interessante passar para vocês, tá? Essa figura geométrica, ela consegue matematicamente, por equilíbrio, se explicar que ela pode ser cada vez mais amplificada, tá? Então, sempre mantendo o equilíbrio. Ela vai ser, é uma forma que você consegue estar sempre, por conta da sua constituição de arquitetura geométrica, você consegue estar sempre ampliando ela. Tá vendo? E aí nós temos a base do equilíbrio da vida, né? Estados da água, sólido, líquido, gasoso. Olha que interessante. Qual é o formato do estado sólido? Aqui é a revelação da cruz, né? Acho que é isso. Bastante coisinha aí para mostrar para vocês. Para vocês tinham as dúvidas aí. Vocês curtiram, galera? Acho que o que eu podia passar para vocês era isso, sabe? A respeito do Black Cube. Cara, é bizarro, né? Mas consegue passar tão despercebido ou de forma intencional pela elite, tão distorcido, né? Ao ponto de que nós como os meros mortais, como parte da massa, não tenhamos o conhecimento para que a gente consiga trilhar um caminho de autoconhecimento e entender as regras do jogo de como Saturno mudou a história da humanidade. Isso são fatos. Tudo que eu mostrei para vocês está acessível de pesquisa.
desde as civilizações antigas, desde as construções arquitetônicas das pirâmides, desde a forma da disciplina, da ciência do cultivo, ou seja, a cultura, da agricultura como um todo, até as principais simbologias da nossa vida, que estão inseridas no nosso dia a dia, na formatura de uma universidade, no casamento, na decisão de um juiz. Tudo isso é praticamente nos retirado. E é retirado, na maioria das vezes, justamente porque uma mente rasa, ela não está preparada e ela não merece ter acesso a um conhecimento profundo. Essa é a decisão da elite. Esse é o julgamento da elite. Mas aqui na Outsiders, a gente vai fazer isso. Aqui na Outsiders, a gente tem acesso a esse caminho. Aqui na Outsiders existem membros evoluidíssimos. Existem outsiders que detêm o conhecimento, que têm noção das regras do mundo, que é um mundo cada vez mais claro para quem está aqui hoje entendendo, que é um mundo conectado entre o material e o espiritual. Essas são as regras do jogo. E os caminhos para você poder alcançar o caminho da fertilidade, da abundância, o caminho do autoconhecimento, ele está, nesse momento, no Sob a Lupa, desmistificado sobre o cubo negro de Saturno. Espero que vocês tenham gostado. 10 horas da noite, no ao vivo aqui, para você que me acompanhou no gravado também. Espero que tenha aproveitado a gravação. Desculpe as interrupções. Quem tem pet sabe que pet é imprevisível. A gente acha que está tudo certo, que vai dar tudo certo, que está dormindo, de repente acorda que nem um pitbull no meio da gravação. Mas acontece. Não abro mão. E eu espero que vocês tenham gostado de mais um Sob a Lupa. Obrigado pela presença de todos vocês. Curtam a sexta-feira, aproveitem o final de semana. E mais uma vez, muito obrigado por vocês terem apoiado esse trabalho até aqui e essa comunidade que é incrível, cara. Pessoal, obrigado mesmo, tá? Ótimo final de semana, a boa noite e a gente vai se falando, continua falando freneticamente, igual o Gaia, sem parar, o final de semana inteiro no servidor. Valeu, pessoal. Um abração para todos vocês aí. Bom final de semana. Fui!